Bom dia! E aí? Como é que vocês estão? Deixa eu aumentar aqui minha claridade para me enxergar melhor. Já sabe, chegou aqui. Vamos lá no aviãozinho para avisar o pessoal que a gente está online. 5 minutinhos aí somente de atraso, porque eu estava no grupo de emagrecimento. Vamos lá, vamos avisar o pessoal que já estamos online. E aí, como é que vocês estão? Quem for chegando vai me dando olá. A gente já vai iniciar aí a nossa live. Oi, Márcia, Tchelle, Joana. Vocês já viram que esses cabelinhos ele fica me implicando, né? E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre magnésio. Quem assistiu a aula da semana passada, que a gente falou aí sobre a vitamina D? Quem aí assistiu? Se você não assistiu, assiste lá, porque a aula foi muito boa, foi top. Gente que não fazia aí o uso da vitamina D começou a fazer justamente por conta dos benefícios. E hoje vai ser a mesma coisa com o magnésio. Vai ser incrível, todo mundo vai consumir o magnésio. Até falei para vocês que eu ia dar uma dica para vocês suplementarem com menos de R$5 e ter todos os benefícios que eu vou apresentar aqui para vocês sobre o magnésio. Mas para a gente já começar, vamos aqui junto comigo lá no aviãozinho, para a gente avisar os pessoal aí que estamos online, que o conteúdo é top, até mesmo para poder ajudar na saúde, né? O momento que a gente está vivendo hoje, a gente tem que cuidar da nossa saúde. E fora que cuidar da saúde vem com o princípio, né, do nosso Criador, que é vida. Se você não cuida da sua saúde, você está indo contra o princípio e está caminhando para a morte. Esse trem foi profundo hoje. Pessoa, quando faz grupo de emagrecimento de manhã, gente, ela fica inspirada, não adianta. Vai sair uns códigos aí. A Márcia falou que não assistiu. Márcia, assiste, porque foi muito top. Assiste mesmo. Oi, Ludmila, Ana. Então vamos lá, iniciar, porque hoje é muita coisa que eu quero passar aqui para vocês e a gente só tem aí 1 hora para poder falar. Vocês vão ver que vai passar rapidinho, igual a última live passou. Achei que ia falar pouco, acabei falando muita coisa aí para vocês. Vocês sabem o que é magnésio? Sabe das funções? Já suplementa? Coloca aqui para mim nos comentários. Se você suplementa, se você já faz o uso dele. Me fala aí. Joyce, eu já uso magnésio. Que tipo de magnésio? A concentração? Pode colocar. Aproveita que tem uma farmacêutica aqui para poder ajudar vocês. Pelo menos dá a direção aí para vocês. Joyce, eu faço uso, não faço? Me dá um feedback aí de vocês. Bom, o magnésio, eu falei para vocês na live passada que todos nós, né, somos deficientes de vitamina D. Eu expliquei o porquê, não vou ficar falando aqui, porque senão vai ultrapassar o do nosso tempo. E o segundo que a gente tem a deficiência é o magnésio. Então eu já vou te falar de prontimão, todos nós temos que suplementar de vitamina D, não sei porquê. Então olha lá a live da semana passada que eu explico para vocês tudinho, passo a passo. E um outro fator que também somos deficientes, e não é eu que estou falando, é a Organização Mundial da Saúde, OMS, eu uso aquele pó que dissolve no litro da água. Ótimo, excelente. A gente vai falar sobre ele também, Márcia. Todos nós, principalmente brasileiros, temos sim uma alta deficiência de magnésio. Por quê? Porque não temos água magnesiana. Joyce, o que é água magnesiana? É aquela água alcalina que tem magnésio, que é onde tem regiões de vulcões, né? Graças a Deus aqui, né, no Brasil não temos vulcões, mas temos aí um ônus, não temos vulcões, não temos água magnesiana. Então, nosso solo é pobre em magnésio. Em contrapartida,
temos a deficiência de magnésio, justamente por não ter essa água magnesiana. Hoje tem exames para poder ir fazer, né? Ou se você me perguntar, como é que eu sei que eu estou com deficiência? Primeiro, eu já estou te falando que todo mundo tem essa deficiência e você não suplementa. Por quê? Porque não temos esse tipo de água magnesiana, que é derivada aí de vulcões. O nosso solo é pobre em magnésio, então a consequência disso é que a gente seja pobre também de magnésio. Você pode encontrar em alimentos magnésio, sim. Só que veja comigo. Se o nosso solo é pobre em magnésio, a verdura, ela vai ter magnésio? O que a gente consome vai ter magnésio? Vai ter, só que muito pouco, justamente porque o nosso solo é pobre, né? O nosso solo que dá todo o substrato aí. E o magnésio, ele fica, né? Eu vou falar depois em alimentação, senão acaba entrando um assunto em outro. Eu já comecei a falar sobre exames. Como que eu sei que eu estou com magnésio baixo, né? Tem exames para poder interpretar também. Só que o magnésio, ele fica na nossa célula. Ele fica numa organela que chama mitocôndria, que eu já até falei para vocês em relação à vitamina D, que fica lá também. Então, o magnésio, ele fica mais dentro da célula, dentro da hemácia. Então, se você for quantificar no sangue, se está baixo lá no sangue, é porque já deu merda. Porque aí a sua célula vai estar baixíssimo. Então, você pode fazer o exame, quantificar a quantidade de magnésio que tem no seu sangue, pode estar normal, porém na sua célula pode estar escasso. Então, o exame meio que não quantifica muito bem. Tem outros tipos de exames, né, que quantifica isso na hemácia, só que os médicos geralmente não pedem muito, é um exame um pouco mais caro, não é muito comum. Então, é de prática todo mundo suplementar justamente porque a maioria tem essa deficiência. Joyce, o que é magnésio? Magnésio é um metal, né, um mineral que participa de mais de 300 reações químicas no nosso organismo. Falei para você que a vitamina D era mais de 80, magnésio mais ainda. Então, tudo que você pensar no seu organismo, o magnésio ele participa diretamente ou indiretamente, mais de 300 reações químicas aí no nosso organismo. Quais as funções do magnésio? Primeiro me fala, você sabia que você tem a deficiência de magnésio? Você sabia que aqui no Brasil a gente é pobre em magnésio? Me fala aí, me dá um feedback, interage aqui comigo. Quais as funções que o magnésio participa? Não é só mais de 300, é difícil eu falar tudo isso dentro de uma live. A gente tem livros grossos, né, mais que uma bíblia, só para falar de magnésio. Tanto assim, que ele é muito top, tem assim, doutores, né, que eu já estudei com eles, que pregam muito em relação à saúde, por exemplo, vitamina D, a gente tem aí o Cícero Coimbra. Magnésio, você já deve ter ouvido falar do Dr. Lair Ribeiro, o quanto ele prega sobre o magnésio. Então aí, quando você vai numa vertente e vê que tem, né, um doutorado, né, que tem renome, que tem autoridade falando sobre esse assunto, então te dá um sinalzinho de alerta, fala, puxa vida, você tá falando que, né, tem benefício em relação a isso, então eu tenho que praticar. O que o magnésio ele participa? Ele diminui a inflamação no seu organismo. Eu tenho que ler porque são vários benefícios. Ele ajuda na produção de energia através das mitocôndrias, né? Só para você saber de mitocôndrias, 10% do nosso corpo, se você pesa 100 quilos, 10 quilos é só de mitocôndrias, o tanto que a gente tem mitocôndrias. E o nosso músculo que mais tem mitocôndrias, que mais gera energia, é o nosso, coração, justamente porque ele tem que funcionar. Se eu já tô te falando que o coração tem muita mitocôndrias, ele é excelente para a saúde cardiovascular, ele é excelente para o seu coração. Então, de repente, se você tem um histórico, né, na sua família, de ataque cardíaco, de morte súbita, você tá dormindo e de repente seu coração parou, saiba que você tem que se suplementar de magnésio, porque ele é excelente, ainda mais que você tem um histórico familiar.
Ele ajuda na absorção, na verdade, a vitamina D ajuda na absorção de cálcio e o magnésio ele ajuda na fixação de cálcio aí nos ossos. Então, para você que tem osteoporose, é essencial que você suplemente junto com o magnésio. Geralmente, quando você tem aí, quer cuidar da saúde dos seus ossos, você toma aí vitamina D, cálcio, magnésio, K2, justamente para poder, né, fechar todo esse ciclo e ajudar na sua saúde em relação aos seus ossos. Gente, o magnésio, ele é considerado um maestro de todas as nossas reações químicas, né? Não adianta você ter uma banda lá, você ter todo o substrato, ter os equipamentos, tudo que acontece aí no seu corpo, e se você não tem alguém para poder orquestrar a sinfonia. Então, o maestro, ele é essencial para a nossa vida. Por isso que, de repente, aí você ouve falar sobre ele, o magnésio, ele é o maestro de todas as nossas reações. Não dá para viver sem ele. Você vai ver que vou falar para vocês alguns casos de deficiência que você tem aí por conta de magnésio e de repente você está sentindo esse sintoma justamente porque não tem ele. Porque ele é o maestro de todas as nossas reações químicas. Não adianta você suplementar aí de várias vitaminas, se empanturrar, sendo que o que faz com que a nossa sinfonia, né, tem aquele, né, tonzinho bacana, aconteça. Oi, Milena, Lia, Sarana. Gente, se tá fazendo sentido para vocês, coloca coraçãozinhos aqui, que mais pessoas são avisadas para essa live e a gente tem que disseminar esse conhecimento, certo? Então, vamos lá. Eu já falei para vocês que o magnésio, ele fica dentro da sua célula, então, às vezes, no exame de sangue pode estar normal, só que, de repente, não está normal. E se lá estiver baixo, é porque a vaca já foi pro brejo, você já tá sentindo aí alguns sintomas, certo? Joyce, quais sintomas que eu tenho por deficiência de magnésio? O que eu tenho aí por conta disso? Primeiro, eu já tô te falando que praticamente todos nós temos a deficiência de magnésio, porque não temos a água magnesiana, que é derivada aí de vulcões. No Brasil, a gente não tem isso. E se a gente não tem, o nosso solo é pobre. Então, eu já tô te falando que você já tem que se suplementar. Só que a deficiência, o déficit, pode causar o quê? Osteoporose, pode causar morte súbita. De repente você tá dormindo e não acorda, infelizmente. Para você que tem aí, né, histórico na família, né, de infarto, de morte súbita, já suplemente de magnésio. Quando você está aí com pouco magnésio, você sente um cansaço físico, tudo que você faz, de repente, nossa, você sente o seu corpo, né? Tem outras coisas que tem esse fator, mas o magnésio também é um desses fatores. Você sente muito cansado, você sente a sua cabeça pesada, cansada emocionalmente, fisicamente. Você sente fraqueza muscular, você não tem energia, disposição para fazer a atividade física. Você sente fadiga no seu corpo, você tem mais predisposição a ter depressão. Eu já te falo, se você está com depressão, sim, você tem insuficiência de magnésio, você está com deficiência de magnésio, porque ele participa de várias reações químicas. Então, aí, reações químicas para que você esteja bem, né, serotonina, tal, ele participa. Se está faltando magnésio, então você está mais propenso a ter depressão. Você tem cãibra facilmente. Você tem constipação, o que é? Se você participou no maratona da saúde gastrointestinal, você viu lá, né, do magnésio, a gente falou um pouquinho dele também. Prisão de ventre, quem tem muita prisão de ventre também tem deficiência de magnésio. E ainda a gente tem pessoas que ainda tem mais predisposição, já nasceu no Brasil, já tá com deficiência de magnésio, né? Porque o nosso solo é pobre, a gente não tem água magnesiana. E a gente tem outros fatores, outras patologias que faz com que você tenha mais deficiência também. Talvez você se enquadre aqui. Vou dar uma pausa para me beber água, para você mandar no aviãozinho aí para as pessoas. Estamos falando sobre magnésio. Não dá pra ver, né? Hoje tô bebendo água aromatizada com hibisco. Então, vamos lá. Se você tem diabetes, você tem deficiência de magnésio, porque a glicose que é mandada embora, porque quem tem diabetes não consegue absorver a glicose, é mandada junto com o magnésio. Então, ao mesmo tempo que você tá mandando embora e a glicose, você tá mandando o magnésio junto. Então, se você tem diabetes, você tem aí menos magnésio no seu organismo.
Alcoólatras também, porque diminui a absorção do magnésio. Então, se você é alcoólatra, você tem menos magnésio. Idosos. Para você que participou da Maratona da Saúde Gastrointestinal, viu que idosos têm baixa produção de ácido clorídrico, que é normal. À medida que a gente vai envelhecendo, as nossas funções vitais vão diminuindo, né? Porque é a lei aí, né, das coisas acontecerem. Então, quando você está na fase aí, né, de idoso, você tem menos produção de ácido clorídrico. Ou então você já tem essa deficiência de produção de ácido clorídrico mesmo jovem. Aí o que acontece? Você não tem absorção de magnésio, porque o ácido clorídrico ajuda na absorção de magnésio também. Se você bebe muito refrigerante, refrigerante tem fosfato, diminui a absorção de magnésio. Se você participa de sauna, toma muita sauna, o que acontece? Sauna faz com que você transpire. Se você transpira e manda minerais embora, como potássio e magnésio. Se você tem um hábito todos os dias de tomar sauna, o que vai acontecer? Você vai ter que suplementar de magnésio, porque à medida que você vai transpirando, esse magnésio vai indo embora. Agora veja bem, você já é brasileiro, já não suplementa de magnésio, ainda tem esses fatores aqui, aí que vai dar mais merda ainda, né? Sua saúde só vai se debilitando ao longo do tempo. Magnésio, como vitamina D, é como se fosse uma poupança. A gente tem essa poupança, vai indo embora aos poucos. À medida que ela vai indo embora e vai tendo deficiência dessa, o seu organismo precisa de alguma reação, ele não tem, você começa a sentir sintomas no seu corpo, coisa que a gente vai falar mais pra frente. Isso já falei, né? Sintomas tipo depressão, fraqueza muscular, osteoporose, insônia, depressão, constipação. Isso tudo são fatores que você tem baixa de magnésio, né? Que o seu depósito, a sua poupança lá já praticamente quase zerou. Então aí se você pratica sauna, você transpira, vai embora o magnésio. E se você faz exercício físico que te gera muita transpiração também, né? Porque vai embora no suor, você também aí tem baixa aí de magnésio. Joyce, até agora que eu te ouvi, eu fiquei assustada. Fala aí pra mim. Falou, nossa, foi um putz. Enquanto isso, vamos lá no aviãozinho. Avisar as pessoas desse conteúdo que é top e que todo mundo precisa saber. Vão lá junto comigo. Dá coraçãozinhos aqui, pessoal. Fica avisado lá na frente, lá que tá acontecendo live. Joyce, puxa vida, eu não posso assistir tudo. Ou então tem uma pessoa que está trabalhando nesse momento, não pode assistir. Vai ficar salvo no IGTV. E se você não assistiu da semana passada sobre vitamina D, corre lá e assiste, que foi muito, muito top. Tem no YouTube também. Joyce, como é que eu faço para poder ingerir o magnésio, né? A gente consegue ir através da alimentação, só que eu já te falo que é pobre, a quantidade é pouca, porque a gente não tem água magnesiana e o nosso solo brasileiro é pobre em magnésio, mas você consegue, assim, uma menor quantidade. Quais alimentos que são? Castanha do Pará, caju, semente de abóbora, lembra lá que a gente falou sobre semente de abóbora? Linhaça, você pode ver que um alimento tem vários outros benefícios. Sardinha você já encontra uma quantidade maior. Cacau 100%, lembra que é 100% de saúde, se de repente for 70%, 60%, aí 60% de saúde e 40% de lixo. Então, cacau 100% é bacana. Gente, é uma questão de hábito. Hoje eu gosto muito mais do chocolate amargo que aquele chocolate doce, que aí você muda o seu palato, você não consegue comer mais aquele chocolate doce. Então, o cacau 100% ele tem sim magnésio, é um excelente antioxidante. Folhas verdes escuras, né? O brócolis você encontra. Lembra que o magnésio ele fica no centro da molécula de clorofila. Então, tudo que é aquele verde tem magnésio. Então, o magnésio ele fica aqui bem no centro. Só que não tem uma quantidade significativa porque o nosso solo é pobre. Beterraba também tem magnésio. Joyce, quais os benefícios de eu suplementar ou ter o magnésio no meu corpo, né? Quais são os benefícios aí? Eu falei um pouco da função, mas eu quero falar dos benefícios. De repente é algo que você procura e almeja, de repente você não está tendo. Márcia, você está tomando magnésio? Você já viu o resultado aí do magnésio?
pessoal já vê o resultado, assim, excepcional. Para quem tem dores musculares, né? Eu já vi casos de gente que tem dores musculares, fibromialgia e tomava anti-inflamatório para poder melhorar a dor. E tem anti-inflamatórios aí que são corticoides, são muito fortes. Por um lado, tira a sua dor com uma mão e a outra mão tira a sua saúde. Então, eu vi casos de pessoas que teve melhoras de dor somente suplementando. Olha lá, Márcia, muito. Somente suplementando com magnésio. E é o magnésio que você toma aí, que eu vou falar aí daqui a pouco. Então, quais são os benefícios? Ele é um analgésico muscular, acabei de falar aí, principalmente aí quando você utiliza magnésio e iodo, articulações e disposição ótima. Todos os benefícios que ele traz aí. Fibromialgia, ele diminui o risco de morte súbita, para quem tem arritmia no coração é excelente. Previne a osteoporose, justamente porque ele fixa o cálcio aí nos ossos. Melhora a insônia, porque ele ajuda a liberar melatonina, desculpa. Então, ele ajuda a liberar melatonina, então melhora a sua qualidade de sono. Então, para você, de repente, tá com insônia e vai suplementar de magnésio, é uma excelente estratégia você tomar ele à noite, para te ajudar em relação à insônia. Ele ajuda na saúde da tireoide, porque ele fabrica aí calcitonina e ajuda aí na homeostase de cálcio, né? Então, aí a tireoide participa também da saúde dos seus ossos. E melhora a hipertensão, porque ele causa vasodilatação. Ao mesmo tempo que ele é um relaxante muscular também, ele é um vasodilatador. Então, ele relaxa os vasos. Então, aí você tem a melhora da sua hipertensão. Quem tem pressão alta, você pode conseguir a melhora desse quadro. Ele participa aí do metabolismo da insulina. Então, quem tem diabetes tipo 2 deve suplementar de magnésio, porque melhora o quadro aí. Olha que excelente. Tem um estudo, gente. É artigo científico. E eu sempre procuro esses artigos para me passar aqui para vocês, né? Semana passada passei um artigo aí. Só que eu tava no computador, deu para me mostrar para vocês. Agora eu só tô aqui no celular. Estou na minha casa, né? Mas produzindo aí para vocês. Tem pesquisa de um grupo de pessoas que estavam com diabetes tipo 2 e que viram aí em relação aos exames deles, e 80% desse pessoal, o magnésio estava lá embaixo. Então, eles desenvolveram mais aí a diabetes por conta que não tinha o magnésio aí, que é o maestro de todas as reações. Então, por isso que é importante você suplementar. Exatamente, coração resolve problemas de taquicardia, justamente porque tem mitocôndria, que fornece energia, que faz esse movimento, né? O coração, ele bate sem você estar pensando, ele já tem esse movimento. O coração tem muita mitocôndria, então ajuda aí nos seus ritmos cardíacos. Constipação, de repente você tem uma prisão de ventre, toma magnésio que ele vai te ajudar na constipação. Melhora a sua disposição física, te dá mais energia, ajuda a reduzir a ansiedade, diminui a oxidação. O que acontece? Quando você faz atividade física, você tem reações químicas aí. Faz com que você libere radical livre. Então, ele é um poderoso antioxidante que inibe essa oxidação. Vai ajudar na saúde da sua pele também. Ele ajuda aí nos sintomas da TPM e ajuda até em relação à cólica. Porque acontece? Por que eu sinto cólica? Porque é o meu útero se contraindo. Quando ele se contrai, a gente sente aquela dorzinha chata. E ele traz um relaxamento dessa contração do músculo. Então, ajuda até em relação a isso, as dores em relação à cólica. Diminui aí aqueles sintomas de TPM. Melhora o quadro de asma, porque ele tem uma ação de broncodilatadora. Olha que maravilha, é relaxante muscular, relaxa os seus vasos, relaxa os seus broncos. Então, ajuda aí no quadro de asma também. Ele diminui enxaqueca. Depois a gente vai entrar aí no assunto, eu espero que dê tempo. Me fala aqui, gente, quanto tempo tem que eu não peguei relógio, que eu tô aqui na live, para eu poder controlar aqui os assuntos. Fala quanto tempo tem aí de live. Então, ele ajuda a inibir aí a sua enxaqueca, para você que sofre com crises de enxaqueca, ele é excelente. Diminui depressão, para você que de repente está com depressão, né? A gente sabe que depressão é preocupação com o passado, né? Tá vivendo lá no passado. Ansiedade é a preocupação, a preocupação com o futuro. E além disso, pode ser por falta de magnésio.
Ele diminui processo inflamatório. Lembra que eu falei para vocês que celulite é um processo inflamatório? Então vai te ajudar até na celulite, vai te ajudar na saúde do seu intestino, porque ele é um anti-inflamatório natural. Ele diminui as doenças crônicas de uma forma geral. Lembra que aquela poupança que você tem, que de repente você está resgatando lá, o magnésio não tem? Então ele te ajuda aí nas doenças crônicas, tipo Alzheimer. Ele é excelente, vital para todo o tecido muscular, para o tecido nervoso também. Ele é ótimo para recuperação muscular, para você que está fazendo atividade física, ou para você que quer fazer um anabolismo, quer hipertrofiar, ele também ajuda nessa função. Gente, eu acho que é difícil, né? Tudo aquilo que eu falei, alguma outra coisa você quer que ou está te faltando isso, se está te faltando, você já sabe que você tem que suplementar. E ele leva esse título aí de uma forma muito honrosa de ser maestro, né? De todas as nossas reações químicas aí. Emagrecimento, Joyce. Como que ele funciona no emagrecimento? Ninguém me falou quanto tempo que eu tô aqui, né? Fala aí pra mim, quanto tempo que tá aí, que pra mim não mostra. Só mostra quando tá falta 30 segundos pra poder ir embora. No emagrecimento, além de eu te falar que é importante aí na atividade física, porque ele é um antioxidante, diminui a ansiedade, ajuda aí na depressão, porque quem faz um processo de emagrecimento está nessa fase, né, tem ansiedade lá em cima, ajuda na compulsão, ele ajuda na compulsão também, além de tudo isso, mede 30 minutos, eu acho. Obrigada, linda, Betânia. Além disso, o magnésio, ele participa da lipólise. O que é lipólise? Quebra de gordura. Olha que bacana, ele ajuda a quebrar a sua gordura e ir embora. Então, ele te ajuda na fase de emagrecimento. Ah, Joyce, eu vou tomar magnésio para emagrecer? Não funciona dessa vez, não funciona desse modo. O que pode acontecer? Você ter mais saúde. Mas se você toma magnésio só para emagrecer, não vai ter resultado. Ele só vai te ajudar a emagrecer, quebrar aquelas gorduras, se você der um estímulo. Que estímulo? Diminuir a quantidade de comida que eu estou comendo, né? Tendo um déficit de calorias aí, fazendo atividade física. Então, se você der estímulo aí para o seu corpo, ele vai te responder com uma quebra de gordura. Então, ele vai te ajudar. Então, ele inibe aí processo inflamatório, é um antioxidante, participa aí de exercício, enfim, são vários aí benefícios. E aí, suplementação. A Márcia aqui já me falou que suplementa, a gente vai falar aí sobre a suplementação. De repente, para você que teve curiosidade sobre magnésio, viu que tem vários tipos de magnésio, vários tipos. E você já se perguntou por que tem esses vários tipos de magnésio? Primeira coisa, de repente o mais comum você ouvir falar é o magnésio quelato. Vários minerais que você toma, de repente zinco, você vai lá, zinco quelado. O que é o quelado? É uma forma dessa molécula quelada. É uma forma de proteção, estou quelando ela para ter a maior absorção. Então, se eu tomo, por exemplo, um magnésio quelado ou um zinco quelado, eu vou aumentar a absorção desse componente. Se eu aumento a absorção dele nesse componente, eu vou ter maior disponibilidade no meu organismo. O que isso significa? Eu vou ter mais desses componentes no meu corpo para ter reação. Porque, de repente, eu tomo aí um colágeno. Vou dar um exemplo. Colágeno, a gente sabe que ele não é absorvida aí totalmente, mas se eu mudo essa molécula e torno ela mais absorvível, eu aproveito mais. É diferente de eu tomar aí 10 gramas de colágeno e 10 gramas de um colágeno hidrolisado aí, que é um pré-digerido. A absorção, eu vou aproveitar mais daquela molécula modificada aí do que aquela molécula por si só. Tem gente aí que faz colágeno caseiro com um pezinho de frango. Pezinho de frango, você não tem absorção totalmente dele, você aproveita menos. Então, por que eu dei essa roda aí? Para te explicar por que tem aí a forma de magnésio quelado. Você tem a maior absorção dele, você aumenta aí pelo menos 40% de absorção dele, você aproveita 40% de biodisponibilidade. Concentração, como eu falei para vocês lá de vitamina D, vou falar para vocês de magnésio também. Tem diferença de doses padrões usuais, né, que é indicada aí para nós profissionais. Temos uma tabela, né, para profissional de saúde para poder prescrever. Diferente da parte clínica, para determinadas situações.
E diferente aí para cada país. Por exemplo, o Brasil é preconizado 260 miligramas. Nos Estados Unidos, por exemplo, preconizado 310 a 400 miligramas, né? 400 miligramas seria para homem e 310, por exemplo, para mulher. Tem uma certa variação aí. Só que Joyce, o que eu falaria para você na parte clínica? Né? A gente tem aí alguns protocolos, né, de médicos fazendo os estudos aí de até 800 miligramas por dia. Tá vendo que há uma discrepância muito grande? Então, você vai ver profissional, né, falando aí de uma certa concentração e profissional de outra concentração. Joyce, que eu indicaria aí para vocês. Uma concentração base de 400 miligramas ao dia para você tomar. Se está faltando saúde aí para você em determinada situação, tá com um quadro de depressão muito grande, fraqueza muscular, enfim, certas coisas, eu vou aumentar aí para 800 miligramas, senão eu vou deixar aí para 400 miligramas. Joyce, como que eu devo tomar? Você toma aí sempre antes da refeição. Você pode tomar de manhã, né, antes do café da manhã. Joyce, eu estou fazendo jejum intermitente. Toma antes do almoço. Joyce, eu quero ir para insônia, porque você já falou para mim que é muito bom para insônia. Ou então toma aí antes do seu jantar para te ajudar em relação à insônia. Tem outros tipos de magnésio também que são os quelados. Tem o magnésio glicina. Esse magnésio, você vê que a absorção dele é melhor no osso, ele é utilizado como suplementação em geral. Vou passar rapidamente aqui para vocês, né? Como farmacêutico eu tenho o dever passar para vocês. Mas para vocês assimilar, a Joyce falou que esse tipo de magnésio, eu vou escolher esse tal. Para vocês entenderem melhor, até mesmo quando um profissional de saúde prescrever para vocês. Então, o magnésio glicina, geralmente, ele é utilizado aí para suplementação de uma forma geral no seu organismo, para todos os benefícios que eu passei para você. O magnésio treonato, ele passa na barreira hematocefálica. Então, se você quer uma melhora aí do seu sistema nervoso em relação a enxaqueca, doença neurológica, Alzheimer, por exemplo, aumentar a sua concentração, se você tá com cansaço físico, é legal e interessante você tomar o magnésio treonato. Joyce, mas se eu tomar o magnésio glicina, eu ainda vou ter esse benefício? Vai ter. Só que como ele passa da barreira hematocefálica, você tem um efeito potencial mais nele. Não significa que não vai ter resultado no outro. Ótimo. Então aí se você tem enxaqueca, tá com pouca concentração, não consegue estudar, está em um momento aí estudando para concurso público, vestibular e tal, você toma aí o magnésio treonato. Magnésio dimalato, o que ele é? Para começar, a dica é dizer duas moléculas. Se no magnésio eu tenho magnésio aqui, tem 2 moléculas de ácido málico. Ele é excelente para a saúde do seu coração, aumenta a sua energia. Então, se você tem uma arritmia cardíaca, consuma o magnésio dimalato. É o que é mais consumido hoje em dia, para te falar a verdade, né? Ele é mais polarizado, sim. Para dores musculares também ele é excelente, você pode utilizar o magnésio dimalato. Além disso, ele tem 2 moléculas lá do ácido málico. O que esse ácido málico ele faz? Ele é um excelente anti-inflamatório, por isso quem tem dor muscular, ele é ótimo, você tomar esse magnésio dimalato. Ele participa do ciclo de Krebs. O que é isso, Joyce? Eu fico lembrando vocês lá das organelas, mitocôndrias, lá da aula de ciência de vocês. Se eu não lembro, eu uso aqui uma palavra para vocês lembrar. O que é isso? É aumento de ATP, aumento de energia. Então, ele te dá uma energia e a mais também, além de ter a função de cardioprotetor. Magnésio citrato, de repente você tem uma constipação aí severa, você pode tomar ele, que ele ajuda na inflamação do intestino, então ele vai ajudar a liberar o seu intestino, né? Então, se vocês têm um intestino muito preso, você pode tomar magnésio citrato. Mas se eu tomar o glicina, eu vou ter benefício? Vai ter também, só que aí a gente tem essas outras moléculas que ajudam na função em determinada parte do seu organismo, mas o magnésio ele participa de todas essas funções aí. Tem o magnésio glicilglutamina, já ouviu falar? De repente, para você que participa e faz atividade física, seja para anabolismo, você utiliza ele. O que é esse magnésio glicilglutamina? Ele tem a glicina, que é um aminoácido. Lembrando que quando o magnésio ele é quelado, ele é protegido por aminoácido, né? Por isso que aqui tem um glicil. Né? Todas as moléculas que são queladas são protegidas por aminoácidos. Então, o magnésio glicilglutamina, ele tem a molécula de glicina e tem a molécula de glutamina.
Para você aí que viu sobre aumentar a sua imunidade, já deve ter ouvido aí falar muito sobre glutamina. Glutamina aumenta a sua energia, ajuda no processo de fadiga, quem faz aí atividade física, principalmente de anabolismo, né, para poder aumentar a massa magra aí, a glutamina ela é bem-vinda. Além disso, a glicina, ela ajuda na estrutura do colágeno da sua pele. Então, a glicina é bem-vinda nesse momento. A glicina é um antioxidante e dá energia para o seu músculo para você fazer atividade física. Então, por isso que o magnésio glicilglutamina ele é muito indicado para quem faz exercício físico, quem pratica esporte, precisa de alta produção de energia, precisa de recuperação muscular, né? Quem está fazendo anabolismo. Temos o magnésio óxido também. O óxido é a pedra, é o pó, gente. O óxido é porcaria, não toma esse óxido. É muito difícil você ver ele, mas como eu estou falando aí para vocês todos os magnésios que tem aí, então tô falando para vocês, se você vê lá óxido de magnésio, não consuma ele, certo? Todos esses você pode consumir, menos esse. Então vamos lá para o magnésio que a Márcia está tomando. Todos esses que eu falei para vocês vão encontrar no site ou em farmácia aí de manipulação, enfim, você vai encontrar aí para poder comprar. Eu dei uma pesquisada no preço, geralmente os preços são mais semelhantes, mas o magnésio de malato e o magnésio glicilglutamina, quem é esportista, ele vai ser 60, 70 reais. O outro você encontra até de 30, 50 reais. Então tem uma variação de valor. Gente, o magnésio, ele é uma dádiva de Deus. Né? O magnésio ele é uma dádiva de Deus. Joyce, mas você tá falando que tem tantos benefícios para a saúde e tal, por que as indústrias não falam muito sobre isso, só alguns médicos, tal? Eu falei para vocês exemplos de médicos que têm até os protocolos que utilizam em relação ao magnésio. Quando uma substância é um presente de Deus, que é encontrada na natureza, o magnésio é encontrado na natureza, a gente nem fabrica, ele não pode ser patenteado. Então, se ele não pode ser patenteado na indústria farmacêutica, não te geram um lucro grande. Então, as indústrias, eu te falo como farmacêutica, as indústrias investem muito pesado naquilo que eles podem patentear. Por que há uma corrida aqui muito grande para a vacina do Covid? Porque pode ser patenteado. E porque não dissemina tanto medicamento de baixo custo, que já falaram que tem aí uma eficácia, pelo menos para diminuir aí os riscos, né? Ou então diminuir a evolução da doença de uma forma mais grave. Vitaminas, vitamina D, por exemplo. Por que não prolifera isso? Porque não gera um ganho. Então, o magnésio, todos aqueles benefícios que eu te falei, além de ser um presente de Deus, tem um baixo custo, porque é muito barato aí você suplementar. Então, vamos entrar lá o outro magnésio que eu falei para você que você pode suplementar aí por menos de R$5 no mês. Que é o magnésio que a Márcia toma aqui. Que magnésio que é esse? É o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, você consome ele, você compra um potinho ou em sachê. Tem sachê que vende na internet que tem 10 unidades que você coloca e você consome ele. Só que é o cloreto de magnésio PA. O que significa o PA? Puro para análise. Quer dizer que só tem cloreto de magnésio lá. Não tem nenhuma porcaria, não tem nada. Então você compra o magnésio PA puro. Joyce, mas qual a diferença desse cloreto magnésio puro que você está falando para aqueles outros que você falou? A diferença é na absorção. Então, o cloreto de magnésio, ele não é quelado. Ele não tem aquela proteção. Então, você não absorve 100% dele. Mas, mesmo assim, ainda você consegue os benefícios dele, né? A Márcia já me falou aqui que toma ele. Ela falou que em relação a dores nas articulações e viu o resultado, porque ela ainda absorve, não tudo, mas ela ainda tem a absorção dele. E fora que o custo dele, gente, é muito barato. Eu vi no site, os preços tem de 5 a 10 reais, depende do site. Liguei numa farmácia aqui em Uberlândia, falei, vou ligar numa farmácia para me saber. R$7,90 o frasquinho de 33 gramas. Você encontra mais barato se você comprar em maior quantidade. Se você comprar em sachê de 10 unidades, por exemplo, sai bem mais em conta. Joyce, como é que eu vou consumir o cloreto de magnésio? Você vai pegar um sachê, você vai pegar aí 1 litro de água filtrada, porque tem cloro, tem outras coisas aí que pode ter reação, então você vai pegar 1 litro de água filtrada.
concentrada, 1 litro para 33 gramas, um sachê. O que que vai acontecer? Você vai tomar todos os dias, se a gente fizer a regra de 3, voltando lá para matemática, se 12 ml dele vai ter 400 miligramas. Lembra que eu falei para vocês a dose usual lá que eu utilizo seria 400 miligramas? Eu, Joyce, como profissional, 400 miligramas. Cada um tem isso, né, sua forma de agir. Então, se você tomar 12 ml dele, você vai ter 400 miligramas. Mas eu já falei para você que você não vai absorver as 400 miligramas, que você está consumindo de uma forma não quelada. Então, você não vai ter essa absorção. Então, o que que eu sugiro para você? Aumentar a dose. Então, ao invés de você tomar um copinho aí de 12 ml, tem aquele dose, né, de você tomar, ou então um copinho de remédio, né? Um copinho de remédio, se eu não me engano, vai até 15 ml. Você pode tomar ele 2 vezes no dia, eu vou tomar de manhã, vou tomar à noite para ajudar na insônia, ou então você toma uma vez no dia. É igual a Márcia tá falando aqui, tem que ter disciplina e usar todos os dias. Então você já acorda, ela já tá falando que toma em jejum, já acorda e já toma lá o seu magnésio. Gente, ele é um pouquinho amargo, mas você toma e pronto, acabou, toma uma água por cima, acabou, você pensa nos benefícios que ele vai ter aí para você. Então, ou você toma 2 vezes no dia, ou então você toma simplesmente uma vez no dia. Qual a quantidade? Eu sugiro tomar 50 ml. 50 ml, porque aí você vai ter aí uns 1.600 miligramas no dia, mas você não vai absorver tudo. Se você quer 800 miligramas, você vai tomar aí 25 ml, mas já tô te falando que não vai absorver tudo. Joyce, como que eu sei a dose suficiente? Sabe qual que é a dose suficiente? Ou que a gente é um indivíduo, cada um tem uma necessidade. Não adianta eu te falar, toma 400 miligramas. Eu tenho que saber o seu histórico, eu tenho que saber o que está acontecendo com você para eu poder te falar, toma 400 miligramas. A dose suficiente é aquela que não te causa diarreia. Por quê? Um dos efeitos colaterais aí do magnésio excesso é a diarreia, perda de apetite e ainda queda da pressão, justamente porque ele é vasodilatador, ajuda na hipertensão. É um dos efeitos colaterais, mas o principal é a diarreia. Se você tomou 50 ml e sentiu que tem diarreia, diminui a quantidade. Gente, não vai fazer mal. O máximo que vai acontecer lá é você ir num banheiro e pronto, acabou. Se você não toma aquela quantidade, não vai te causar diarreia. Então, a quantidade suficiente é aquela que não te traz diarreia. Então, começa a tomar 50 ml, né? Soltou um pouco mais no intestino, diminui a quantidade e você fixa essa quantidade todos os dias. Gente, tem garrafa de suco, aquele suco de uva integral, o que que eu faço? Eu coloco o magnésio nessa garrafa e deixo na geladeira e vou tomando todos os dias. É a mesma garrafa que eu guardo meu kombucha, minhas coisas aí, os meus probióticos, certo? Joyce, eu devo tomar todos os dias? Eu já te falei que é uma poupança, né? Você pode tomar 3 meses, dar pausa de 1 mês, ou então simplesmente tomar todos os dias, que não vai te fazer mal, vai te fazer bem. Mas se você der uma pausa, tomou aí durante 3 meses, tudo bem em relação a isso. Gente, eu tirei a dúvida de vocês, foi top aqui. Quais as contraindicações? Primeiro, se você tem alguma patologia, alguma doença, é importante você verificar com um profissional de saúde, né? Mas se você tem úlceras no estômago, é importante você ver com o médico, né? Se você tem insuficiência renal, não tome sem ver com o médico, porque quem tem insuficiência renal tem dificuldade de eliminar minerais. E eu falei para você que o magnésio é mineral, é um metal. Quem está tomando antibiótico, ele diminui o efeito do antibiótico. Então, eu estou com uma infecção de garganta, enfim, vou começar a tomar um antibiótico. Então, pare de tomar o magnésio. E depois você volta a tomar o magnésio. Você que faz hemodiálise, né? Toda patologia é importante você conversar com o médico. Mas tem um ponto aqui também. Nem todo médico prescreve magnésio. Tem casos que eu já vi de médico mandar o cliente aí colocar um aparelho de 70 mil reais para poder monitorar os batimentos cardíacos, né? Eu tô falando um caso que nem é meu, que até o Dr. Laí Ribeiro falou sobre isso. Mas quando o cliente, porque hoje em dia no mundo do Google, né, no mundo da geração, você está aqui se informando e quando você for num profissional de saúde, você vai argumentar. Então hoje em dia todo mundo tem acesso à informação. E quando o paciente vai falar aí sobre o magnésio,
o médico acabou falando, eu nunca ouvi falar sobre isso, tal. A gente nunca ouviu falar, se você colocar artigo científico magnésio, parece uns 1000 artigos científicos. Por quê? Já vem estudado há muito tempo. Lembra que é da farmácia de Deus, é da natureza. Então, você vai encontrar profissionais com vertentes diferentes. Eu te falo porque eu tenho grupos de emagrecimento que tomam medicamento, né, que ao longo prazo vai trazer um efeito colateral severo. O medicamento, né, não é para ser utilizado no longo prazo. Então, tem paciente que quer te dar uma bala de canhão para você resolver o seu problema aqui agora, sendo que só uma bala de espingarda resolve o problema. Né? Então eu sei que existe profissionais que vai mais nessa linha de integrativa, de integrar o seu corpo à saúde, restabelecer a sua saúde, e tem profissionais que simplesmente vão lá e quer matar aí com a bala de canhão, e se piorar para um lado, não, mas pelo menos eu resolvi o seu problema que você estava buscando agora. Eu quero que a partir de hoje vocês tenham visão diferente em relação a isso. Se eu for fazer isso, vai me prejudicar naquilo? Oi, Bruno, Camille, Cristiane, Lucimar, maravilha. Gente, foi bacana? Qual foi seu aprendizado? A partir de hoje você vai começar a tomar. Lembrando, todos aqueles magnésios lá, por exemplo, se você quer melhorar sua concentração, pode tomar o treonato, melhorar a osteoporose, pode tomar o magnésio glicina, dimalato, a musculatura, né? Para problema cardiovascular, você pode tomar ele, o citrato para constipação, o magnésio glicilglutamina para quem faz atividade física, o óxido, não toma o óxido, o cloreto de magnésio toma aí 50 ml, né, de 1 litro, que você coloca o sachê que você vai ter, vai aproveitar mais, aumentando a concentração, justamente porque não tem a forma quelada. Então, você não vai ter toda a absorção. Você pode tomar ele, que você também vai ter os benefícios. A Márcia aqui já me falou dos benefícios. Tem gente que para de tomar anti-inflamatório com dor muscular, só tomando o cloreto de magnésio, que custa R$5 para você tomar em um mês. Olha o tanto que é excepcional. Aproveitando vocês que estão aqui, de repente, você acha que é importante passar essa live para alguém, né, que tá passando por todos os malefícios aí da deficiência do magnésio, passa essa live, vai ficar salva aqui no IGTV. E hoje eu também quero te convidar para participar da nossa maratona do emagrecimento, né? Tem aí um pouco mais de um mês a gente fez a maratona, é a 3ª vez que eu faço essa maratona. A Márcia participou da 2ª maratona aí. E eu quero saber quem participou aqui, me fala como é que foi os resultados, se gostou muito, se curtiu. A gente vai começar na segunda-feira, às 10 horas, a maratona do emagrecimento. Nessa primeira semana a gente vai falar sobre ansiedade, compulsão por carboidrato, por açúcar, né? Esse momento que o pessoal tá em casa, passa muito por isso. Vamos falar também do magnésio. Você viu que te ajuda na compulsão por doce, depressão, ansiedade, né? É uma forma de você se suplementar também e melhorar esse quadro. Então, vai ser uma semana inteira falando o porquê que você tem ansiedade, o que você está buscando. Você vai ver que você não é viciada em doce, você é viciada em aliviar aquele sentimento que vem lá atrás do doce. Joyce, como assim? Participa segunda-feira. Querendo espirrar aqui. Segunda-feira, às 10 horas, a gente vai ter live todos os dias. A primeira semana a gente vai falar sobre compulsão e a vontade de comer doce, carboidratos, enfim. A segunda semana você vai me ter aí como sua coach de emagrecimento. Então vai ter estratégias de coach. A segunda semana não vai ser aqui no Instagram, a segunda semana vai ser lá no YouTube. Então vou liberar o vídeo para vocês lá no YouTube para vocês participar. A Márcia, só emagrecendo, muito conteúdo e força para chegar no meu objetivo com saúde. Maravilha. Hoje, tava falando para as meninas do grupo, porque eu passo os guias, né? Hoje elas receberam aqui o guia sobre a saúde intestinal. E eu acho importante delas entenderem tudo sobre o alimento, porque não só simplesmente é cuidar da cabeça delas. Se cuidar da cabeça delas, elas vão conseguir colocar em prática tudo. Mas eu considero o grupo de emagrecimento como um curso, né? Um curso que você leva para a vida inteira. Por isso que eu achei muito bacana
Para você que já não quer esperar segunda-feira, já quer começar a partir de agora a sua maratona de emagrecimento, tem vídeos no YouTube, tem vídeos aqui no IGTV falando sobre a sua saúde gastrointestinal, que é o primeiro passo para que você emagreça, que primeiro você tem que restabelecer a sua saúde e a consequência disso será o emagrecimento. Então é importante que você veja lá, para você que já quer começar. E eu quero saber se você vai estar comigo aí segunda-feira. Vamos tratar novo assunto aí sobre a compulsão por doce, carboidrato, ansiedade, vontade louca de querer comer as coisas, de bater qualquer um que tiver na sua frente. A gente vai abordar sobre esse assunto. E na segunda semana vai ser estratégia de coach direto para que você emagreça de uma forma eficaz, para que você dá o seu primeiro passo de emagrecimento, para de repente você está aqui na inércia e não consegue dar o seu primeiro passo. A gente vai estar aí juntinho durante 2 semanas. Joyce, como é que vai funcionar? Lá no meu link da bio, entra lá, tá lá, agendar a consulta, me pede para fazer parte do grupo de WhatsApp. Ou você entra lá no grupo do Telegram, tem um grupo do Telegram lá no link da bio, que você já vai entrar lá direto. Porque lá eu vou passar o conteúdo para vocês, vou avisar vocês sobre a live, então já tem um grupo somente para isso. A primeira semana vai ser aqui no Instagram e a segunda semana vai ser lá no canal do YouTube. Gente, foi legal, foi importante aqui pra vocês. Gostaram de saber aí sobre magnésio? Vamos ficar aí 2 semanas sem lives, né? Com temas específicos, vai ser só sobre emagrecimento. E depois a gente continua aí com as nossas lives todas as quartas-feiras, às 10 horas, para a gente poder trazer aqui mais saúde para você, para que de fato você viva a vida que você merece, que não fique limitado por conta de que não tem saúde, por conta de estética, que o seu corpo não tá legal, para que você possa sim, de fato, viver a vida que você nasceu para viver, que possa desfrutar do melhor que tem nessa terra. Ludmila, magnésio quelato, glicina, ou isso, é esse aí mesmo. Esse é excelente para suplementação de uma forma geral e para a saúde dos ossos. Você vai conseguir os benefícios aí para as outras áreas também. Pode tomar ele, 400 miligramas. Se alguém falar, a Joyce está lá fazendo autoprescrição. Gente, eu sei, eu domino o assunto e eu falo, pode tomar 400 miligramas. Eu aguento a carga aí. Gente, um beijo no coração de vocês. Nos vemos aí segunda-feira às 10 horas pontualmente. Um beijo, gente. Tchau, tchau. E nos vemos mais magras.